Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atual conjuntura política e os desafios impostos pela pandemia. Eu converso com Fernando Collor, ex-presidente da República e senador pelo PROS de Alagoas. Senador, boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos. Bem, senador, nós temos visto aí muita discussão entre os poderes em torno da questão da pandemia, não é? Governo federal com os governos estaduais, o Senado também agora tentando agilizar a aquisição de vacinas, temos decisões do Supremo. Como é que o senhor vê a situação do Brasil hoje do ponto de vista político? Porque a pandemia virou uma questão política. Bom, eu estou muito otimista no momento presente do Brasil em relação à questão do congraçamento entre as diversas instâncias de poder. Eu fico feliz por ter sido informado hoje de um aceno que o presidente da República fez aos senhores governadores de estado para um encontro na próxima quarta-feira. Porque o momento que nós estamos vivendo é tão crítico, é tão difícil, é tão penoso, sobretudo para as milhares de famílias que perderam seus entes queridos, que mais do que nunca é necessário uma união dos esforços de todos nós, sobretudo daqueles a quem compete trabalhar nos seus estados e na União, o presidente da República. Então, essa possibilidade de haver agora um entendimento, a busca de um consenso para que se estabeleçam ações para que cada um as cumpra daqui por diante, com vistas ao combate à pandemia, é extremamente alvissareiro. Agora, nós tivemos alguns embates aí que trouxeram até uma certa preocupação. Ontem mesmo o presidente, ao comemorar o aniversário dele, falou que ninguém o tiraria lá do palácio a não ser Deus, falou que os governadores estavam esticando demais a corda, tem a decisão do Supremo. O senhor ainda acha viável que haja esse entendimento? Que o presidente sempre foi contra, por exemplo, a restrições de atividade. E a gente está chegando numa situação de quase colapso da saúde. Então, como é que se pode chegar ao meio termo? Eu acho que sim, eu acho que o entendimento sempre há a possibilidade dele existir. Até porque somos seres humanos com inteligência. E a inteligência determina que num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, sobretudo numa pandemia que tem um efeito sobre todo o planeta, que nós nos unamos, que nós deixemos de lado quaisquer diferenças que nos separem, para nos unirmos em torno daquilo que é fundamental, daquilo que é principal para cada um de nós trabalhar, que é contra a proliferação desse vírus na sociedade brasileira, como na sociedade mundial. Daí eu acreditar que isso é possível, sim. E apesar de falas daqui e falas de ali que não coincidem nos seus termos, basta um aceno, basta um singelo aceno do chefe da nação para que, eu não tenho dúvida nenhuma, todos os governadores concordem em poderem se sentar à mesa e daí retirar um plano de ação que vise combater de forma eficiente e eficaz a proliferação do coronavírus. Agora, considerando até essas questões relacionadas à pandemia, como é que o senhor avalia hoje o cenário político brasileiro, não é? A antecipação de discussões que a gente só deveria ter no ano que vem com as eleições e a possível volta de Lula ao cenário eleitoral? Bom, as pessoas costumam se antecipar bastante. Nós estamos extremamente longe, 1 ano e meio, 2 anos em política equivale a dezenas de anos. E nós estamos há dezenas de anos da próxima eleição, que é em 2022. Daqui para lá, muita água vai passar por debaixo dessa ponte e muita coisa haverá de se modificar. O cenário que todos os analistas hoje criam para 2022, eu tenho certeza que não irá se configurar em 2022. Haverá um cenário completamente diferente, embora, claro, cabe aos analistas, né, analisarem os fatos, observarem os fatos e os analisarem no momento em que eles acontecem. Então, isso é o que está ocorrendo hoje, mas projetando isso para 2022, o que me parece extremamente distante e que, naturalmente, não é o momento para nós discutirmos eleições. É no momento de nós discutirmos vacinação. O que o Brasil precisa é de vacinas, vacinas e mais vacinas para que a população seja imunizada e com isso nós afugentemos de uma vez por todas essa proliferação do coronavírus no nosso país. Agora, o senhor acha que deve haver um trabalho mais específico do Senado nesse sentido? Porque nós tivemos a semana passada o presidente do Senado
solicitando aos Estados Unidos a venda para o país do excedente que eles têm de vacina, de estoques que ainda não estão sendo utilizados. Nós temos a Comissão de Relações Exteriores do próprio Senado também trabalhando nesse sentido. Seria um trabalho em paralelo ao governo diante da demora de fechamento de contratos? Não há trabalho paralelo. O Congresso vem trabalhando, o Senado e a Câmara dos Deputados vem trabalhando de forma incessante. Ao longo desses últimos anos, todos nós temos acompanhado as medidas que vêm sendo adotadas e implementadas com êxito e com sucesso pelo governo federal. Todas essas medidas passaram pelo crivo do Senado e da Câmara dos Deputados, num trabalho conjunto, o interesse do Executivo em estabelecer, em elaborar leis, e no Senado e da Câmara dos Deputados de analisar essas leis, as medidas provisórias, os demais projetos que são da lavra também dos próprios senadores e dos próprios deputados, todos convergindo num único sentido, de combater a pandemia. Então, o Senado e a Câmara vêm dando a sua contribuição e, juntamente com o Executivo, vêm fazendo, eles todos juntos, um trabalho conjunto. Agora, senador, desde que o senhor esteve na presidência, nós tivemos grandes mudanças na economia brasileira. Agora, continuamos com o desafio de buscar o equilíbrio das contas públicas, de buscar uma modernização da economia, maior competitividade, reformas que desde aquela época se esperava que ocorressem. Como é que o senhor vê o Brasil vivendo nesse passo lento há tanto tempo, sem ter definições aí, de fato, nessa questão da reestruturação? Isso é que realmente nós precisamos focar, não é? Nós precisamos focar também nas reformas que são fundamentais para a retomada do crescimento econômico, da melhoria da qualidade de vida da população. Mas, infelizmente, não somente nós, mas todos os outros países que compõem o mundo, estamos todos, né, inteiramente voltados para o combate à Covid-19. E isso nos afasta de uma pauta que é essencial, sim, é essencial essa pauta para o futuro do país. O que eu espero é que com a vacinação aumentando, com as vacinas chegando agora ao Brasil com um maior volume e a população sendo vacinada, que com isso nós afugentemos, como disse há pouco, a proliferação desse vírus, né, a contaminação das pessoas, e possamos voltar os nossos olhos para aquilo que é fundamental para o futuro do país, que é a retomada do nosso crescimento econômico, para o que é absolutamente necessário e imprescindível a deliberação sobre as reformas que aí estão, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma política, enfim, e várias outras reformas que estão aí à espera de que nós possamos nos debruçar sobre elas, debatê-las e, afinal, podermos deliberar sobre elas e aprová-las, como é o desejo de todos nós. E, senador, o acordo com o Mercosul, por exemplo, foi assinado na época que o senhor estava na presidência, está fazendo 30 anos nesta semana e acabou não cumprindo exatamente o que se esperava, não é? É claro que hoje todos os países enfrentam essa questão da pandemia, mas antes mesmo disso a gente não via aquele entendimento que se esperava como um bloco econômico, não é? Bom, o bloco econômico ele existe, é fundamental e ele é rígido, ele está rígido. É fundamental que nós entendamos que se não fosse a criação desse bloco econômico aqui no Cone Sul do nosso continente, o Brasil e a Argentina não estariam com uma parceria tão boa como está agora, não é? Tanto que a Argentina, como alguns já sabem, a Argentina é o mais importante parceiro comercial do Brasil em termos de importação de produtos semi-manufaturados e manufaturados. É o maior cliente do Brasil dos nossos produtos manufaturados. Então, isso criou uma relação de comércio, de confiança muito grande e nos traz esperanças de que nós possamos, muito brevemente, estarmos já assinando também o acordo do Mercosul com a União Europeia, que vai criar um mercado de 400 trilhões de dólares, né? O Mercosul junto com a União Europeia, de 800 milhões de pessoas, enfim, um mercado extremamente importante e que vai servir muito para alavancarmos também o nosso desenvolvimento. Portanto, o Mercosul, que completa 30 anos no próximo dia 26, como você bem assinalou, foi um marco muito importante, não somente para haver esse congraçamento econômico, não somente com a Argentina, mas também com o Paraguai e o Uruguai,
mas, sobretudo, porque trouxe para essa parte do continente a paz, porque, juntamente com o Mercosul, veio também o abandono por parte da Argentina e do Brasil, do programa nuclear que visava construir artefatos atômicos. E isso foi, de uma vez por todas, banido, junto com o processo de paz que se construiu naquele momento. Agora, senador, tanto para esse acordo com a União Europeia, como para que o Brasil possa ingressar na OCDE, é preciso resolver algumas questões, como as relacionadas ao meio ambiente, que é um problema para a imagem do Brasil no exterior, e agora nós temos essa questão da pandemia. O Brasil tem sido citado lá fora como um mau exemplo do controle e do gerenciamento da pandemia. O senhor acha que o Brasil consegue superar essas questões? Sem dúvida nenhuma. O Brasil sempre foi um protagonista de ponta na discussão ambiental. Nós não podemos nos esquecer de que foi em 1992, durante a Conferência do Rio, que se estabeleceram ditames extremamente importantes e que marcou a discussão ambiental. A mudança climática, a discussão sobre mudança climática foi iniciada, essa discussão, lá atrás, há quase 30 anos atrás, na Rio 92. Além disso, os diversos acordos, os diversos tratados de biodiversidade, por exemplo, importantíssimo para a discussão até hoje do nosso país, demonstra muito claramente que o Brasil não tem nada a esconder. O Brasil deseja participar abertamente do debate ambiental. Agora, o que o Brasil não aceita é ser, no meu entender, é ser colocado no banco dos réus, ser colocado no banco de um país que não vem cumprindo com aquilo que lhe está dito, inclusive pelos tratados e pelos acordos que foram assinados, completar. Isso é uma discussão eterna, em que um fica olhando para o outro e dizendo, não, você não fez isso, você dizendo, você também não cumpriu com aquela parte do acordo. Isso faz parte de uma discussão toda vez que a gente percebe isso bem, toda vez que há um processo eleitoral em curso. A França, que é o epicentro dessa discussão, com o atual presidente, ele está num processo eleitoral. Então, a melhor maneira dele, lá no seu rincão, a melhor maneira dele unir a população em torno da sua postulação é com base numa agenda ambiental que toca profundamente, sobretudo, a comunidade europeia, o mundo inteiro de modo geral, mas a comunidade europeia e os países escandinavos. Então, é uma maneira que tem de se dizer, não, no Brasil, os produtos que vêm de lá são produtos que não merecem ser consumidos pela nossa população, porque eles vêm eivados de erros cometidos na condução da política ambiental brasileira. Então, essas são discussões que entram muito a questão política dos países que estão envolvidos nessa mesma discussão. Mas o Brasil não tem nada a esconder e eu acredito firmemente que o Brasil continuará sendo protagonista ativo na discussão ambiental. Temos que encerrar por aqui. Senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente, senador pelo PROS de Alagoas, muito obrigada, uma boa noite. Muito boa noite, muito obrigado. Com vocês.